eu pensei em algo que me toca muito de perto. É algo com que eu me ocupei durante um bom tempo, quando conscientemente me tornei espírita. Eu posso dizer que inconscientemente sou espírita desde os 9, 8, 9 anos de idade. Mas conscientemente eu terei me tornado espírita por volta dos 16, 15, 16 anos. E naquela época, algo que me ocupou muito foi definir o que seria o credo espírita. Porque se eu sou espírita, eu tenho que dizer para mim mesmo em quem eu creio. E uma pergunta que eu me fazia era: bom, e se eu acreditar em algo que não é propriamente o credo espírita? Eu vejo algumas pessoas que se enganam. Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, durante uma sessão de desenvolvimento mediúnico, um irmão que já estava desenvolvendo a sua mediunidade, ele me comunicou que estava se afastando das sessões de desenvolvimento porque ele tinha identificado que não deveria continuar, porque ele queria voltar à origem dele, que era a religião católica, porque ele tinha descoberto que, afinal de contas, haviam alguns pontos da doutrina espírita que não se conciliavam com a maneira dele de ver o mundo. E, basicamente, isso aconteceu porque uma ou duas sessões antes nós tínhamos conversado sobre o dogma da Santíssima Trindade. E eu tinha afirmado, como Kardec já afirmou, os espíritos afirmaram, que, para nós espíritas, pelo menos, tal dogma não existe. Nós não temos essa visão tripartite da divindade. Deus é Deus, único, absoluto. Nesse ponto, os espíritas eles pensam em Deus como os judeus pensam. Os judeus, eles estão, os ortodoxos, não, os judeus, enfim, eles estão esperando o Messias até hoje. Porque, entre outras coisas, eles não aceitam essa visão de que Jesus possa ser Deus. Para os judeus, Deus é Deus, absoluto, único, não se divide e não tem igual. Jesus poderia até ser o Messias, mas no dia em que uma parte da cristandade, pelo menos, assumiu que Jesus era Deus, isso afastou definitivamente os judeus, inclusive alguns judeus que já começavam o processo de cristianização. Então, quando esse irmão, ele, depois de uma palestra onde nós falávamos fundamentadamente, baseados na doutrina, baseados nos ditos de Kardec, nós afirmamos que a Santíssima Trindade não fazia parte do credo espírita. Esse irmão, ele, de uma maneira muito nobre, muito educada, e muito nobre, porque ele assumiu a sua escolha e ele não fez nenhum ataque à doutrina, não fez nenhum ataque a qualquer pessoa, ele simplesmente declinou de continuar o desenvolvimento mediúnico e decidiu deixar a doutrina espírita, porque ele entendia que, na crença dele, na maneira dele de ver as coisas do divino e do eterno, a doutrina estava equivocada. E isso eu achei uma coisa muito honesta da parte dele e muito bonita até. Mas, voltando à origem dessa digressão que eu fiz, pelos 15, 16 anos, eu quis identificar na doutrina se o credo espírita era realmente aquilo em que eu dizia que acreditava e que eu imaginava que fosse exatamente aquilo que a doutrina espírita professava. Então eu fui pesquisar o credo espírita. E posso dizer que fiquei
bastante satisfeito e até aliviado de dizer que eu concordei com os 17 pontos do Credo Espírita. 17 pontos que depois eu vou dizer a origem deles, onde é que eu fui pesquisar isso. Quer dizer, está muito evidente aí para qualquer um poder ler, não é nenhum tipo de pesquisa profunda, não, é uma pesquisa superficial. Mas são 17 pontos do Credo Espírita. Fiquei muito satisfeito, como eu disse, de ter entendido, comprovado que aquilo que eu acreditava era exatamente aquilo que o Credo Espírita propunha. Mas ainda antes de falar do Credo Espírita, existe o próprio caráter da doutrina, que, na verdade, é a base para todo esse credo. E o primeiro ponto muito relevante desse caráter é a afirmação de Kardec de que a revelação espírita ela é um trabalho dos espíritos e da humanidade. Por que dos espíritos da humanidade? Bom, Kardec ela nos diz que a doutrina espírita ela tem uma origem divina e é da iniciativa dos espíritos, ou seja, Deus determinou que viesse à humanidade, num determinado momento, uma revelação do mundo dos espíritos. E os espíritos, pela sua iniciativa, eles fizeram essa doutrina, mas Kardec afirma com todas as letras, a elaboração da doutrina ela é toda humana. Eles trazem toda a informação, mas quem organiza, quem transforma isso numa estrutura sistematizada, que vai então poder ser apreendida, digerida e internalizada pela humanidade, isso quem faz é a própria humanidade, através de Kardec e através de todos aqueles que vieram depois dele. E aí vem uma pergunta, né? Bom, por que os espíritos eles delegaram isso à humanidade? Porque eles deixaram esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de meditação, organização para a humanidade, porque eles próprios não assumiram esse papel. E nós precisamos do trabalho. A primeira razão é que porque nós precisamos do trabalho. O trabalho é uma necessidade moral. Agora, na pandemia, tem muita gente que está tendo sérios problemas psicológicos porque não está podendo trabalhar, ou não está podendo trabalhar como fazia anteriormente. Claro, tem muita gente que está tendo graves problemas financeiros, graves problemas para sustentar a sua família, o seu lar, mas, a par disso, outras pessoas que não têm problemas financeiros tão graves estão enfrentando problemas psicológicos porque estão sendo privadas da oportunidade de trabalho. O trabalho é uma necessidade moral. Então, o primeiro ponto é, os espíritos eles não nos apresentam tudo, precisamos do trabalho. Nós precisamos nos desenvolver. Mas há também uma outra questão que está relacionada com os próprios espíritos. Porque nem todo espírito que se comunica é um espírito superior. Há vários espíritos que se comunicam com a humanidade e eles são espíritos inferiores. Ou espíritos que estão numa escala intermediária, de adiantamento moral. Então, é preciso que nós, encarnados, nós nos eduquemos e aprendamos a fazer a distinção entre aqueles que se comunicam conosco e são superiores e aqueles outros que não são superiores e que vão
nos trazer, digamos assim, notícias incompletas ou falaciosas, para não dizer mentiras, engodos. Então, é pela relação, ou melhor dizendo, é pela reação que nós identificamos nesses espíritos às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, que nós justificar se esses espíritos eles são espíritos com conhecimento e desenvolvimento moral ou se são espíritos que não têm tanto a contribuir com o progresso da humanidade. Naturalmente que nós também temos de entender que os inferiores que se comunicam conosco, eles podem, de alguma maneira, também contribuir para o nosso conhecimento, desde que nós sejamos capazes de identificar com clareza qual é o grau de evolução desses espíritos e não nos deixarmos enganar por alguma coisa errada, equivocada que eles venham nos trazer. Mas nós também podemos aprender com eles. Aprender com eles como? Pelo erro. Se eu vejo alguém errando, eu sei o que eu não devo fazer. Se eu sei que estou falando com um mentiroso, tem um teste de lógica, aliás, bastante conhecido, né? Em que tem uma pessoa que só fala a verdade e tem uma outra que só fala mentira. E aí tem uma situação onde, por um raciocínio lógico, temos de chegar a uma conclusão. Né? Então, se eu identifico que alguém só fala mentira, ou não tem conhecimento pleno do que está falando, diante de uma resposta que essa pessoa me dê, eu posso dizer, bom, se é um mentiroso quanto mais, eu pergunto se é azul ou vermelho e ele me diz que é azul, então eu sei que é vermelho. Por outro lado, se tem uma pessoa que ela não tem conhecimento suficiente para me responder a algo, e essa pessoa ela ainda assim responde, eu vou lançar uma grande interrogação nessa resposta e dizer que provavelmente essa resposta ela não está bem embasada. Então, também com os inferiores nós aprendemos, desde que nós saibamos distinguir com clareza que são espíritos inferiores. Um outro caráter da doutrina espírita é a universalidade dela. A universalidade da doutrina dos espíritos. E isso pode ser notado pelo fato da doutrina espírita ela ter sido trazida pelos espíritos, ou trazida por mais de um espírito, melhor dizendo, em vários pontos do globo, através de diferentes médiuns, e isso tudo de uma forma concomitante. E pegando-se a mensagem que foi trazida pelo espírito A, pegando-se a mensagem do espírito B, que trouxe algum conhecimento lá a Lures, mais a mensagem do espírito C, do D, do E, quando se reúne todas elas, e isso foi o grande trabalho de Kardec, nota-se que existe um contínuo. Nota-se que o pensamento, a doutrina, ela toda se elabora ali, completando-se. Uma parte trazida por um espírito numa outra mensagem, numa outra parte trazida por outro espírito. E isso tudo acaba se encaixando, isso tudo acaba formando um corpo doutrinário. E isso é magnífico. Porque isso é dificílimo. É dificílimo organizar todo um projeto onde alguém faz um pedaço, outro alguém faz outro pedaço,
E no final, tudo se encaixa, por assim dizer, com o mesmo estilo, com tendo ocorrido isso na doutrina espírita, nós podemos dizer que a doutrina espírita ela tem esse caráter universal, porque todos os espíritos, muitos contribuintes para a doutrina, eles falam a mesma coisa. E eles se completam. E isso, na doutrina espírita, mesmo considerando a doutrina espírita como uma ciência, isso na doutrina espírita é muito diferente do que ocorre no meio científico. No meio científico, a maior parte das teorias e das leis, elas surgem a partir de um pesquisador ou de um grupo muito restrito de pesquisadores que trabalham sempre em conjunto, um ao lado do outro, e desenvolvem uma linha inteira de pensamento que resulta numa teoria que mais tarde, se comprovada, vira uma lei. Na doutrina espírita não foi assim. E tem um terceiro caráter que é importantíssimo, que é a doutrina espírita ser a continuação da obra de Jesus Cristo. A doutrina espírita ela não veio para revogar o cristianismo. E eu faço até um parênteses para dar um destaque para algumas coisas que já andaram saindo até na grande imprensa, revistas, de variedades, vamos chamar assim, dedicadas a nenhum assunto religioso, suposto novo movimento espírita. E esse suposto novo movimento espírita, estou usando a palavra suposto porque os irmãos, eu só li uma meia dúzia de artigos e sempre assinados pela mesma pessoa. Falava em nome de um novo movimento espírita. Agora, eu não vi outras pessoas se alinharem com ele. Mas onde eu quero chegar? E essa pessoa, assinando-se como representante de um novo movimento espírita, falava coisas que, inclusive, elas caminhavam na contramão do cristianismo. O que eu quero dizer? Houve mesmo um artigo onde essa pessoa chegou a dizer que as casas espíritas precisam se renovar porque não há como se ter uma doutrina atuante que realmente modifique a nossa sociedade quando a maior parte das reuniões públicas são aquelas palestras evangélicas, e aí ele continuava. No fundo, ele queria dizer que essas palestras evangélicas nas casas espíritas, essas palestras sobre o Evangelho de Jesus Cristo nas casas espíritas, não estavam acrescentando nada para a humanidade. Em suma, o resumo da ópera era esse. E eu fiquei abismado com aquilo, porque essa pessoa estava contrariando uma das características principais do Espiritismo, que é a continuação da obra de Jesus Cristo. E como é que a gente não vai continuar a obra de Jesus? Se não estudando o Evangelho. Como é que se pode pretender seguir os passos de Jesus se a gente não conhecer o Evangelho? É importante que nós saibamos que a doutrina espírita tem esse caráter. É cristão. É um caráter cristão. Então, concordar com esse caráter, se a pessoa que se junta ao Espiritismo não concorda na cristã, os dizem o cristianismo é uma falsidade, uma hipocrisia, uma criação do Império Romano para dominação, etc., etc. Então, é melhor procurar uma outra maneira de
elevar o seu espírito, porque dentro da doutrina espírita nós temos a continuação da obra de Jesus Cristo. Então são esses os três caráteres, ou caracteres, melhor dizendo, principais da doutrina espírita. É ter uma origem divina, espiritual e humana, universal, porque veio em todos os pontos do globo, através de vários e diferentes espíritos, e ser uma continuação da obra de Cristo. Então, essas são as três características principais da doutrina espírita. Agora vamos falar do credo especificamente, daqueles 17 pontos a que eu aludi. O primeiro ponto é que a doutrina espírita acredita em Deus e sabe que Deus é todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Então, a espírita ela é deísta, ela tem um Deus. O espiritismo, em várias escolas teológicas, eu acho que alguém abriu o som. Gostaria de falar alguma coisa? Eu vou continuar. Eu acho. Bom, ok. Continuando. Em várias escolas teológicas, o espiritismo ele é considerado como uma religião sem Deus, uma religião filosófica. Olha, isso pode atender às necessidades do estudo formal de teologia, necessidade de classificar as religiões. E isso basicamente se dá porque no espiritismo não existe salvação pela graça. Existe a autossalvação pelo mérito, pelo trabalho ingente, constante da criatura, reformando-se, melhorando-se e ascendendo a estágios mais elevados da vida. Mas não existe o estatuto da salvação pela graça. Por isso, dizem, o espiritismo ele não tem Deus, porque não dá a Deus esse poder. Na verdade, a gente dá a Deus todo o poder, inclusive o poder maior da inteligência absoluta, soberana, que criou leis perfeitas. E ele não precisa ficar mudando essas leis, essas leis, porque elas são perfeitas desde o início. Então, basta que ele, pelo influxo da sua vontade, continue mantendo a unidade do universo e o fluxo contínuo dessa lei. Ponto. Então, cremos sim em Deus, Pai Todo-Poderoso, soberanamente bom e justo. Cremos na alma e em sua imortalidade. Isso é um caráter dualista e isso é muito importante. Eu tenho escutado muitos espíritas se referindo ao espírito, sempre entendendo que alma é o espírito encarnado e espírito definido. Espírito é o espírito desencarnado. E eu tenho escutado muitos espíritos se referindo ao espírito como energia. Até aí não tem grande problema. Se a gente entender de uma maneira ampla, até coloquial. Ah, o espírito é uma energia, tá bom. Agora, existe uma pegadinha materialista por trás disso, que é definir a alma e o espírito como energia, sabendo que energia é uma propriedade da matéria. Em última análise, é matéria. E existe mesmo uma corrente filosófica monista
que diz que sim, sim, existe algo que sobrevive, algo, sobrevive à morte do corpo físico. Sobrevive é também matéria. Bom, uma parcelinha de matéria sobrevive, nós sabemos, é o perispírito, né? Essa parcela acompanha o espírito. Mas é fundamental sabermos que na doutrina espírita temos um dualismo. Temos o princípio material, o fluido cósmico universal, e temos o princípio inteligente, a sede da razão, da inteligência, do discernimento, que é o espírito. E são duas coisas distintas. São duas coisas que colaboram entre si, mas que são distintas em sua natureza mais elementar, se eu posso utilizar mesmo essa expressão. Então, o espiritismo é dualista. Princípio inteligente distinto de princípio material. O princípio inteligente é que dá vida ao princípio material. O princípio material não tem vida senão pelo do princípio inteligente. Terceiro ponto. Pré-existência da alma como única justificativa do presente. É a lei de reencarnação. Olha, espírita que não acredita em reencarnação é qualquer coisa, menos espírita. Espírita que acredita em reencarnação, mas de um jeito, digamos, mais filosófico. Não gosto disso porque reduz a filosofia a alguma coisa que eu não acredito que seja filosofia. Mas, digamos assim, acredita na reencarnação de uma maneira mais romântica. Vamos lá, na ausência de uma palavra melhor que me escapa, vamos usar esse termo. Eu acredito em reencarnação? Acredito. Eles acham que nós temos 5 almas, ou 5 estágios de perispírito, enfim, não vou entrar nesse mérito dessa discussão agora. Mas só uma dessas potências é que é transmitida de uma ação para outra. E aí eles dão como exemplo a vela, em que uma vela vai morrendo, e aí essa vela que vai se apagando, a chama dela acende a chama de uma outra vela. Formos descer ao fenômeno químico que ocorre na combustão, o que nós vamos entender é que a única coisa que uma vela transmite para outra é o calor. Só há um fluxo de calor de uma vela para outra para fazer a outra acender. Então, é uma transmissão de uma parcela mínima, até de um fenômeno produzido pela vela que morreu. E esse conceito, embora eu ache muito bonito, ele não é aquilo que os espíritos nos dizem. Os espíritos nos falam de uma individualidade que sobrevive e continua a sua jornada. Se modifica, graças a Deus. Não somos hoje os mesmos que éramos há 300 ou 400 anos atrás. Melhoramos, espero. Nós nos modificamos, mas somos a mesma identidade que evoluiu. Não somos só um sopro daquela existência anterior. Acreditamos numa outra coisa fundamental: a pluralidade das existências como meio de expiação e reparação e de adiantamento intelectual e moral. Se nós não tivermos a reencarnação como um ponto
ponto fundamental da nossa crença, todo o edifício doutrinário rui. Porque tudo dentro desse mundo moral onde nós estamos, tudo se explica em função do fenômeno reencarnatório. Se não for assim, não há como justificar os sofrimentos enormes que alguns justos padecem, enquanto outros ímpios e pecadores gozam de vidas confortáveis. A dizer que no final, no dia do juízo final, um vai para o céu eterno e o outro vai para o inferno. Gente, eu acho que não chega a realmente fazer sentido das inteligências modernas. Mas é importante agora ressaltar um quinto ponto. Todos nós temos consciência de que fomos criados simples e ignorantes, porém temos a possibilidade do aperfeiçoamento. A perfectibilidade é uma característica comum a todas as criaturas de Deus. Todos nós nos tornamos melhores a partir do nosso trabalho. E por que nós vamos tornar melhores? Sexto ponto. A felicidade, ela é crescente, acompanhando a perfeição. Quanto mais perfeitos nós nos tornamos, mais felizes nós somos. E o objetivo final é a plena felicidade, quando formos espíritos puros. Ou seja, espíritos que alcançaram o grau máximo de perfeição, a perfeição que é possível para as criaturas, porque a perfeição absoluta, lembremos, só Deus a possui. Mas existe uma perfeição possível para todas as suas criaturas. Existe o sétimo ponto. Nós temos o princípio segundo o qual cada um recebe de acordo com as suas obras. É a remuneração do bem e a remuneração do mal. Existe uma remuneração equitativa para o bem que se faz e para o mal que se comete. E cada um, segundo as suas obras, recebe essa remuneração. É a lei de causa e efeito, que junto com a lei da reencarnação estabelece para nós um rumo seguro a seguir em direção à perfeição, que é a condição em que nós seremos plenamente felizes. O oitavo ponto, ele fala de alguma coisa que se pode dizer que é o corolário da perfeição e da justiça divina, que é a igualdade de justiça para todos, sem nenhum tipo de privilégio ou favor para qualquer que seja. Não existe um julgamento de Deus diferente para A, para B ou para C. Porque A pertence ao culto X. Então ele vai ser abraçado pelo Pai, que vai perdoar todos os seus pecados. Mas C, que é do culto Y, não vai receber esse mesmo tratamento porque ele preferiu o culto Y e não o culto X. Se a justiça de Deus ela não fosse igual para todas as criaturas, nós teríamos aí um contingente de 5 ou 6 bilhões de criaturas, só para falar das encarnadas, que estariam irremediatamente perdidas, porque elas não são cristãs
E algumas delas até pouco ou nada ouviram falar do cristianismo. Então, estariam todas condenadas ao fogo do eterno, porque nunca foram batizadas e porque não sabem nada sobre a salvação que Jesus veio nos trazer. Mas a justiça ela não se aplica segundo aquilo que cada um diz acreditar. A justiça se aplica igualmente a todos de acordo com as suas obras, segundo as suas obras, como já se falou antes. A expiação, esse é o nono ponto. Para nós, expiação é eterna, pena eterna. Existe uma expiação ao grau de imperfeição a ser corrigido. Quanto mais imperfeito é o espírito, quanto mais ele recalcitra no mal, mais tempo ele deve despender para estar a senda do progresso. Mas não existe nenhuma pena que seja eterna. Tudo é limitado ao grau de necessidade de aperfeiçoamento de cada espírito. E aí vamos falar de um décimo ponto, que esse é um ponto muito caro a toda a cristandade. O livre-arbítrio da criatura humana, que deixa sempre a criatura a liberdade de escolha entre o bem e o mal. E, meus irmãos, o livre-arbítrio que nós pensamos muitas vezes que é um conceito do qual toda a humanidade partilha, né? Porque está associada à ideia de plena liberdade, por incrível que pareça, uma série de doutrinas materialistas, elas pretendem negar a existência desse livre-arbítrio até para justificar que, sob determinadas condições, um grupo mais sábio, mais competente, pode impor decisões às criaturas, às pessoas. Nós temos várias questões na nossa sociedade hoje, mas é preciso, inclusive, estarmos muito atentos a algumas críticas. E recentemente eu li um texto em que uma pessoa, ela, numa disputa de ideias, respondia a outra dizendo: bom, você, por favor, não me venha trazer esse tipo de argumentação. A argumentação era o livre-arbítrio. Não me venha trazer esse tipo de argumentação, porque isso é uma coisa muito cristã. Ora, o livre-arbítrio é sim algo muito cristão, mas não é só cristão. O livre-arbítrio, ele é algo que está inscrito em todas as escolas deístas dualistas. Toda escola de pensamento filosófico e todas as religiões, elas acreditam em Deus e acreditam na sobrevivência da alma. E acreditam que a alma é a sede da decisão, é a sede da inteligência. E que a alma tem essa possibilidade de escolhas que foi algo concedido por Deus às suas criaturas. Então, vamos ter isso claramente em mente. É algo caro ao Espiritismo, mas é igualmente caro a todas as religiões. 11º ponto. Estamos nos aproximando do final. Nós temos algo fundamental no Espiritismo, que é a continuidade das relações entre o mundo espiritual e o mundo invisível. E
na existência de uma solidariedade que religa todos os seres, os que estão encarnados e os que estão desencarnados, os seres do presente, os seres do passado e aqueles que ainda virão no futuro, se encarnarão no futuro. E mesmo com a vida na Terra como transitória, fica a mensagem de que o espírito eterno ele não abandona as suas afeições, as suas ligações e perpetua e amplifica esses laços. Não só em cada passagem reencarnatória, mas nesse colóquio entre o plano espiritual e o plano material. A comunicação com os espíritos é basilar na doutrina espírita. Um 12º ponto. O espírita, ele sabe que deve aceitar de maneira branda, porém corajosa, todo tipo de contraposição, contrariedade ou provocação que venha da parte daquelas criaturas que entendem ser o espiritismo algo negativo, algo assim, ou uma simples superstição. Devemos todos espíritas, entender que cada um tem o seu momento, cada um está num determinado momento do seu plano evolutivo. E devemos respeitar esse momento de cada um, porém, sermos firmes em nossos princípios, sermos firmes em afirmar e reafirmar aquilo que nós sabemos, mais do que aquilo em que nós cremos, mas aquilo que nós sabemos. A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, o fato espírita, os desencarnados e os encarnados, e, sobretudo, que Deus é o Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe. 13º ponto, nós somos chamados pelo conhecimento que já nos foi transmitido e pelo nosso próprio desejo de nos aperfeiçoarmos, nós somos chamados a praticar a caridade, em pensamentos, em palavras e em obras. Em pensamentos, não julgando quem quer que seja, não elaborando pensamentos negativos. Em palavras, nos policiando para não utilizarmos termos que possam ser ofensivos a outros, palavras que possam escandalizar. Eu conversava na segunda-feira, ontem, pelo telefone, e nós falávamos sobre a evolução das línguas. E como ele e eu somos pessoas, digamos assim, de uma geração mais antiga, uma geração onde usar palavras de calão era algo que resultava em muita acrimônia por parte dos ouvintes, nós estamos falando sobre como hoje em dia aqueles palavrões mais cabeludos são aceitos. Inclusive na televisão, até no rádio, fala-se hoje em dia algumas palavras que, quando eu era garoto, rapazola, se eu dissesse aquilo em público, mas eu ia ser muito recriminado.
Mais jovem, provavelmente ia ficar de castigo. Minha mãe ia me botar de castigo, me botar de castigo. No mínimo, eu ia ser chamado de mal-educado pelos circunstantes. E hoje estão sendo essas palavras utilizadas assim de uma maneira como se tivesse alguém pedindo arroz à mesa. Ah, me passa um arroz. E não só os jovens masculinos, não, mas boa parte do público feminino também continua usando aí essas expressões, algumas, como eu disse, bem cabeludas. E aí eu conversava com esse amigo e dizia para ele, olha só, eu sou bom, na medida em que uso esse uso, nós desmistificamos o tabu dessas palavras e elas passam a entrar no uso cotidiano. E eu respondi para ele, olha, bom, sim, parece que essa é a evolução natural da língua, mas eu ainda digo que, pelo menos, pessoas da nossa geração devem evitar esse uso. Primeiro, por aquilo que eu um dia aprendi com a minha mãe. Minha mãe, quando uma vez me recriminou por ter usado palavras de calão, ela me disse: olha, não é só porque é uma palavra que escandaliza, mas é também uma palavra que ela diminui o teu discurso, a intensidade do teu discurso. À medida que você passa a usar isso de uma maneira corriqueira, constante, não só estreita teu pensamento, como reduz o impacto do que você está dizendo. E minha mãe estava absolutamente certa. Porque na medida em que esses termos eles se tornam tão corriqueiros, quando de fato necessitares dar algum tipo de ênfase absurdamente forte a uma ideia, qual é a palavra que você vai utilizar? A que você vai recorrer? Agora, há um segundo aspecto que também minha mãe dizia, é de que, cristamente, se você sabe que um termo qualquer que você vai utilizar vai produzir um escândalo, ou seja, vai chocar a uma outra pessoa, e você faz isso conscientemente, você não está agindo com a caridade. Por que utilizar essas palavras e chocar as pessoas? Qual a necessidade? Enfim, praticar a caridade em pensamentos, em palavras, usando as palavras que não vão ofender, não vão magoar, não vão trazer cisânia para as relações e as ações, obviamente, porque o pior de tudo é ainda agir de maneira a produzir o mal. 14º ponto, nós devemos nos esforçar, nós espíritas, sabemos, sobretudo, que devemos nos esforçar a cada dia para sermos melhores do que na véspera, extirpando algumas das imperfeições que trazemos no nosso espírito. Esse é o vigiar constante que nós devemos manter sobre nós próprios. 15º, submeter todas as nossas crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar como uma fé cega. Ah, você tem que fazer isso porque o espírito tal disse. Não, não. Você vai fazer se a tua razão te disser que aquilo é o bem, que aquilo é algo que nos levará a um estágio de perfeição, a um estágio de aprimoramento mais elevado. Se aquilo é o bem para todos, aí você vai fazer. Você não vai fazer porque o Espírito A disse, ou você não vai acreditar porque o Espírito B disse. Ah, Chico Xavier disse. Ótimo. Chico Xavier merece todo o nosso crédito. Agora, se você está fazendo alguma coisa só porque Chico Xavier disse, olha, você não está evoluindo muito. Agora, se você
concordou, abrigou no teu coração, viu razão no que Chico Xavier disse, então você está no caminho. Agora, fazer só porque ele disse, isso não vai te levar muito longe. 16º, respeitar a crença sincera de todas as outras criaturas, por mais irracionais que elas possam nos parecer. Mas se há sinceridade naquilo que as criaturas praticam, é deixá-las seguirem o caminho dela, porque no devido tempo se instalará nelas a crítica positiva e elas vão se ajustar nessa senda em busca da perfeição. É por isso que no Espiritismo, ninguém pergunta a ninguém quando chega pela primeira vez na casa espírita: você veio da onde? Você era budista, protestante, maometano, shintoísta, confucionista? Não, porque se você veio para o Espiritismo, você tem que abrir mão de tudo mais. Não existe isso no Espiritismo. Não se pergunta nada a ninguém sobre de onde veio. Pode sim depois perguntar por uma questão coloquial, pessoal, informação. A pessoa pode dizer por espontânea vontade. Porém, regular a presença de alguém na casa espírita em função do grupo social, doutrinário, religioso de onde a pessoa veio, não existe isso. Não existe. Nós respeitamos, o Espiritismo respeita todas as crenças, todas as origens. E o Espiritismo não se atribui nenhum tipo de exclusivismo. Fora do Espiritismo estão todos perdidos e vão arder no fogo do inferno. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Até porque nós sabemos que alguns espíritas estão lá no umbral, e muito mal, apesar de terem se declarado espíritas até a vida inteira. E tem o 17º ponto. Tudo o que diga respeito às descobertas da ciência, aos avanços do intelecto, do trabalho humano, desvendando as leis da natureza, tudo o que a razão chancelar, o Espiritismo irá acompanhar. E isso tudo, o Espiritismo, ele nos deixa saber e entende com clareza que são descobertas feitas pela humanidade, fruto do trabalho da humanidade, mas tudo o que foi descoberto nada mais é do que uma parcela desse universo ainda insondável para nós, das leis divinas ou leis naturais. Meus irmãos, eu me excedi em 2 minutos e eu vou pedir a permissão para encerrar dessa forma um tanto abrupta, deixando apenas uma palavrinha de conclusão sobre tudo que nós lemos. Este é o credo que podemos ler e extrair do discurso de abertura que Allan Kardec fez na sessão anual comemorativa dos mortos na Sociedade de Paris, em 10 de novembro de 1868, e que foi publicado na Revista Espírita de dezembro de 68. Era o número 12 do ano de 68, Revista Espírita de dezembro de 1868. Então é lá que está escrito com todas as letras isso que é o credo espírita. Então, meus irmãos, eu desejo a todos
Um Natal que seja verdadeiramente a comemoração do nascimento de Jesus. Mesmo nós sabendo que essa não é exatamente a data em que Jesus encarnou, mas é a data que a humanidade convencionou e que nós devemos abraçar com todo o coração e nos lembrarmos do excelso Mestre que veio nos reconduzir aos braços do Pai Eterno. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, graças a Bezerra de Menezes por essa excelente noite que nós tivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Alexandre. Mais uma vez, foi um prazer imenso